segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Nós vamos começar a homilia com um outro canto que tem a ver com o Evangelho de hoje. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais, não fixeis os olhos em ninguém mais, não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Vamos lá? Fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Fixeis os olhos em ninguém mais, fixeis os olhos em ninguém mais, fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Bem suave, vamos cantar. Fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Fixeis os olhos em ninguém mais, fixeis os olhos em ninguém mais, fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Então hoje nós temos este Evangelho onde Jesus e Pedro andam sobre as águas. Geralmente a gente fala que Jesus andou sobre as águas, mas não, também tem Pedro. Ele também andou sobre as águas no Evangelho de hoje. E o Evangelho ele começa de um modo engraçado, porque existem 2 momentos nos Evangelhos, onde os discípulos estão no mar. O primeiro é a passagem da tempestade acalmada.
Na passagem da tempestade acalmada, todo mundo está no barco, inclusive Jesus, e ele está dormindo. Aí acordam Jesus, ele acalma a tempestade e eles vão para onde tinha que ir. Nesse evangelho acontece algo diferente. Primeiro, já que, se a gente observar aqui, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à frente para o outro lado do mar. Vocês prestaram atenção no verbo? O que Jesus fez? Ele pediu? Não, ele mandou. Numa outra tradução está escrito até um verbo um pouco mais. Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco. Por quê? Porque eles não estavam querendo entrar. Eles não tinham uma boa experiência de barco com Jesus. Primeira vez que esse homem mandou a gente entrar no barco, ele dormiu e a gente quase morreu. E agora, eles deviam ter cochichado. E agora? Agora ele está mandando a gente ir sem ele. Sem ele não. A gente não vai. Vai, não vai. Jesus falou, vai. Entra. Tem que entrar. E vocês vão que eu vou encontrar vocês. Vai encontrar como? Se só tem o nosso barco. Ele vai como? Jesus falou, fique tranquilo que eu vou aparecer. Vocês vão. E o Evangelho diz que Jesus sobe para o monte para rezar, fica a noite inteira rezando, e 3 horas da manhã o barco está de novo naquela situação. Eu fico imaginando a conversa. São Pedro deve ter falado para São Tiago, eu bem que falei que a gente não devia ter obedecido ele. E cada um ali discutindo e desesperado, com medo, o vento, a tempestade. E aí então aparece Jesus andando sobre as águas. Eles no primeiro momento acham que é um fantasma. Como que eu fico olhando como esses apóstolos são, 12 homens acreditando em fantasma. Primeiro é isso, Meu Deus, é um fantasma. E Jesus tem que dizer, calma, coragem, não tenho medo, sou eu. E São Pedro então vai falar, se és tu, Senhor, manda que eu também ande sobre as águas. Jesus então vai falar, vem. E ele vai. E aí o Evangelho vai dizer que enquanto ele está olhando para Jesus, ele não afunda. Mas quando ele sente o vento, porque a gente tem que entender que eles não estavam andando numa marolinha. Que jeito que estava o mar? Ondas cobrindo o barco. Então eles não estavam andando num mar calmo. Jesus estava andando sobre as águas de um mar agitado. E São Pedro começou a andar sobre as águas de um mar agitado. Bateu o vento. E o que aconteceu? Ele olhou para si mesmo, sentiu medo e afundou, a ponto de Jesus ter que segurá-lo pelas mãos e tirar ele da água, colocar dentro do barco e dizer, você é um homem de uma fé pequena, E aí Jesus cessa a tempestade e eles vão para o outro lado do mar. O que esse Evangelho quer falar conosco? Primeiro, que toda vez que a gente encontra o barco na Bíblia, ele simboliza 2 coisas. Primeiro, a igreja. Então, o barco é a igreja, onde todos nós estamos. Pedro é o Papa, a cabeça da igreja. Mas o barco também é a nossa vida. Então, nós temos uma ordem de Jesus hoje. Qual que é a ordem de Jesus para nós hoje? Entrar no barco e atravessar para o outro lado. Então, entrar no barco
na nossa vida. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando Jesus ordenou os apóstolos a entrar naquele barco, naquele dia, Jesus sabia ou não sabia que os discípulos iriam enfrentar uma tempestade? Sim ou não? Sim. Sim. Ele era Deus. Ele é Deus. Ele sabia. Jesus, então a gente tem uma lição aí, né? Que Jesus enviou os discípulos para enfrentar a tempestade. Isso significa o quê? Que entrar no barco, quando a gente tem uma meta, e Jesus deu uma meta para eles, eles tinham que ir para o outro lado da margem, nossa vida. Então, nós estamos aqui na terra hoje, mas qual que é o nosso porto? Qual é o outro lado da margem? Qual que é a nossa meta? A eternidade. E daqui até a eternidade, nós temos que continuar o nosso caminho, não podemos parar. Então Jesus sabe que a nossa vida é bonança e tempestade. Quem está acompanhando as nossas lives de quinta-feira, que a gente está fazendo a leitura do livro do Anselmo Green, está vendo que a vida do ser humano só tem tempestade. A gente viu a crise da puberdade com 13 anos, a crise da identidade dos seus 21, 25, a crise da meia-idade com os 40, 45, a crise da aposentadoria com 60, a crise da doença, semana passada, essa semana não vai ter por conta do cerco de Jericó, mas na outra semana a gente vai ver até a crise do sucesso. Então a nossa vida tem tempestade, não adianta dizer que não vai ter. Nós vivemos numa sociedade que prega o prazer, o hedonismo. Então há uma fuga do sacrifício, da renúncia. Então as pessoas, elas querem se realizar, elas querem conquistar as coisas, elas querem um mundo sem renúncia, sem sacrifício. Não existe isso. A tempestade vai acontecer e Jesus não nos livra da tempestade. Porém, o que o Evangelho nos ensina? Quem que aparece no meio da tempestade? Jesus, andando sobre as águas. O que significa o andar de Jesus sobre as águas? Que Ele, como Deus, está acima de qualquer tempestade. As ondas do mar não atingiram Jesus. Ele andava por sobre elas. Nada pode atingir o Senhor, porque Ele é Deus. Ele está no comando de tudo. É bonito ver que Jesus está olhando o barco atravessar a tempestade. Ele sabe que tem que atravessar a tempestade, e Ele está acompanhando a tempestade. Mas o mais bonito do Evangelho não é nem tanto essa imagem de Jesus andando sobre as águas, porque Ele é Deus. Jesus pode andar sobre a lava de um vulcão. Mas o bonito desse Evangelho é que tem alguém ali, dentro do barco, que tem a coragem de fazer o pedido para Jesus no meio da tempestade. E é bonito o pedido de Pedro. O pedido de Pedro não é salva-nos, Senhor, acalma o vento. Qual que é o pedido de Pedro? Se tu podes, eu também quero. Eu quero andar com o Senhor por sobre a tempestade. E Jesus vai negar esse pedido? Não. Falar, vem. E aí, olhando para Jesus, Pedro começa a andar sobre as águas. Isso que é bonito. Se o Senhor está acima da tempestade, se nós olharmos para Jesus, nós também iremos caminhar em cima das ondas, sem prancha de surf. Dá até para pegar um tubo. Então, o Evangelho nos ensina
quem olha para Jesus, e por isso a gente cantou essa canção, não fixeis os olhos em ninguém mais, somente em Jesus. Porque o que vai acontecer com Pedro? Enquanto ele está olhando para Jesus, nenhuma onda o derruba. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando, ele está vencendo a força da natureza, as leis da física, tudo cai por terra, a força da gravidade, tudo vai para o chão, porque ele está olhando para Jesus. Mas o que acontece com São Pedro quando ele para de olhar para Jesus? Ele é tomado pelo medo e afunda. Então nós estamos vivendo um período muito difícil da humanidade. Olha aí, a igreja vazia, hoje é dia dos pais, né? Não é? Geralmente dia dos pais, todas as missas que a gente tem estão lotadas, os filhos, os pais, a homenagem dos pais, né? Nós estamos aqui, a igreja, 20 pessoas, né? Está todo mundo em casa, trancado, ninguém sai com medo, né? Agora eu questiono um pouco esse medo de vir à missa, porque tem muita gente que diz que não vai à missa, mas está indo no shopping, está indo na padaria, está indo no açougue, está indo no mercado, está indo fazer exame, está indo no hospital, está indo no parque, está fazendo caminhada, mas na igreja não dá para vir, né? Na igreja parece que o coronavírus senta no banco da igreja, fica esperando a pessoa vir e falar: eu peguei você. Não tem tempo para tudo, mas para Deus é difícil. Mas voltando, né, depois desse parênteses, nós estamos vivendo esse momento difícil, de olhar e se preocupar com o futuro, com o amanhã, com o outro lado da margem que a gente pode interpretar também com como vai ser o depois da pandemia, como vai ser a minha vida. Então nós moramos aqui, para quem não sabe, a gente é perto da Taliba Leonel, né? Então eu estava olhando esses dias, eu tive que ir para Jaçanã, que a gente tem a casa dos padres lá, e enquanto a minha cabeça pôde contar o número de comércios que estão com porta de aluga-se, com placa de aluga-se, eu tinha contado 20, e eu não tinha nem chegado em casa ainda. 20 lugares que eram abertos comércio. Então tem 20 famílias de donos que estão com seus comércios que fecharam. Vamos colocar aí que cada comércio desse tinha 2 pessoas que trabalhavam. Então 8 vezes 2, eu já tenho 80 pessoas desempregadas, mas esses 20 são 100 pessoas sem trabalho. A gente vai olhando, vai fazendo conta e a gente vai percebendo como que é a vida, o que vai ser o depois. A gente está no meio dessa tempestade. E o Evangelho de hoje é esse convite. Como eu vou vencer tudo isso? Como que eu vou passar por tudo isso? Eu tenho que passar para o outro lado da margem. Porque também a gente não pode estacionar a nossa vida. Jesus nos ensina isso. Olha, entre no barco, aceite sua vida, aceite a história, porque a história é assim. Então vamos voltar 100 anos atrás, 1920. Então no início do século passado, a humanidade ficou praticamente 40 anos em crise, 45 anos em crise. Não ficou 30, né? Porque somos 10. Nós temos a Primeira Guerra Mundial, 17, 18. Em seguida da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a febre amarela não, a gripe espanhola. Depois, em 1928, a crise econômica com a queda da Bolsa de Nova York. E logo em seguida, 10 anos depois, a Segunda Guerra Mundial, que vai até 1945. São 35 anos de crise. Se a gente somar o número de mortos ao longo desses 30 anos, são milhões de pessoas. Só nos campos de concentração são 6 milhões de pessoas. Fora os números de pessoas, de soldados mortos,
nas duas guerras, se somar as duas guerras, mais do que morreu da gripe espanhola, mais o número de pessoas que não resistiram à crise econômica e se suicidaram. É uma grande taxa de suicídio naquele período. Mas o que aconteceu anos depois? A tempestade passou, e a gente vai ter uma evolução da humanidade, com o homem chegando na Lua, com o surgimento da internet, com o surgimento do computador, com o surgimento, aí a revolução tecnológica, científica, a evolução da medicina, a humanidade caminhou até 2020, belezinha, não tivemos tivemos crises, mas tempestades que assim, meia hora de chuva, agora nós estamos enfrentando esses 5 meses de chuva intensa, de um mar agitado, violento, e o Evangelho de hoje nos traz essa imagem do Senhor e de Pedro andando sobre as águas. E eu queria terminar essa homilia com a seguinte reflexão: nós temos 12 homens e um segredo. Parece um filme. Tem 12 homens no barco, todos estão no barco. Mas quando o barco chega na outra margem, nós temos 11 homens com história e um homem com outra história. Quando o barco chegou na outra margem, 11 homens foram enviados a pregar, e esses 11 homens começaram a pregar um dia dizendo assim: um dia numa tempestade, Jesus estava andando sobre as águas e eu vi Pedro andar sobre as águas. Mas um homem, depois de passar a tempestade, ele contou uma outra história. Eu tinha 11 amigos que me viram andar com Jesus sobre as águas. Eu andei sobre as águas. Então quem somos nós? Quem queremos ser nós no meio dessa tempestade, no meio dessa tribulação? Quem você quer ser como pai? Eu fiquei pensando, você como pai, você quer que seu filho veja você no barco com medo? Ou você quer ser um exemplo do seu filho ver você andando sobre as águas com Jesus? Você como mãe, você como filho, eu como sacerdote, todos nós que estamos aqui nessa Santa Missa e você que nos acompanha, Jesus também está dizendo para nós: olha, a tempestade está aí, ela vai passar, mas você tem que caminhar, caminha comigo, olhe para mim hoje, fixe seu olhar em mim, não olhe para os seus medos, não olhe para as suas inseguranças, não olhe para os seus pecados, não olhe para as suas limitações, olhe para mim, porque se você olhar para mim, você pequenino que vai andar sobre as águas comigo. É isso, o Evangelho é isso de hoje, é esse convite. Vamos andar sobre as águas junto com Jesus, vamos imitar São Pedro, vamos ser diferentes, não ser aqueles que ficam no barco, mas que saem do barco, que aceitam a vida, que encaram a tempestade e que confiam no Senhor, porque isso vai passar. E quando passar, todos nós estaremos no outro lado da margem. Amém? Então vamos rezar antes de seguir para frente a missa. Fique de pé. Põe a mão no teu coração, e você que nos acompanha no YouTube, no Instagram, feche seus olhos. E eu convido você a usar a sua imaginação agora. Imagine você num barquinho. E nessa tempestade que a gente está enfrentando, e Jesus andando sobre as águas ao lado do seu barco, da sua vida. Diga comigo: Jesus, eu quero rezar como Pedro hoje.
Faça com que eu caminhe sobre as águas junto com o Senhor. E Jesus está dizendo para você agora: vem. E eu convido você a usar a sua imaginação. Imagine você segurando nas mãos de Jesus, olhando para Jesus e andando sobre as águas com Ele. Imagine essa cena. Que o Senhor nos encha de coragem nesta manhã. Que a gente possa sentir essa liberdade de filho de Deus, de estar por cima das tribulações, e não elas por cima de nós nos sufocando, mas nós andando sobre elas na liberdade que Jesus nos dá. E diga comigo: eu renuncio todo medo, toda insegurança, toda incerteza, toda solidão, toda tristeza, toda angústia, tudo que não vem de Deus, tudo que me impede de caminhar, eu renuncio. Jesus, enche nesta manhã o meu coração de coragem, de alegria, de destemor, de desassombro. Enche o meu coração com o fogo do Teu Espírito, para que eu possa andar sobre essa tempestade, para que eu possa andar sem medo, com fé, com esperança, e chegar ao outro lado da margem, a este novo tempo que vai se iniciar após a pandemia. E eu creio, Senhor, que nós vamos vencer, porque eu estou andando sobre as águas, com o Senhor, olhando para o Senhor, sem olhar para mim, com os olhos fixos no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia. Fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Fixeis